eles não compreendiam. Em algumas ocasiões, até mesmo os seus próprios discípulos também não compreendiam a mensagem do qual era pregada através das parábolas. Mas todas as vezes, quando o Senhor ele estava falando, ele estava ensinando de forma pedagógica acerca do reino de Deus. Quando nós olhamos um pouquinho antes, no capítulo 13 desse mesmo Evangelho de Mateus, a partir do verso 1, sobre a parábola do semeador, ali nós vemos o que, meus irmãos? Quando o Senhor começa a ensinar, através daquela parábola, ele começa a mostrar 4 tipos de reações diferentes ao ouvir o Evangelho da graça de Deus. 4 tipos de solos diferentes, em que a semente é lançada. Depois a gente vê mais na frente, no versículo 24 em diante, ele também fala, no mesmo capítulo 13 desse Evangelho de Mateus, da parábola do joio e do trigo. E ele nos ensina acerca da vigilância que nós devemos ter para com o joio. E aqui no começo desse capítulo 25, do verso 1 até o verso 13, ele nos fala acerca da parábola das 10 virgens. E aqui mais uma vez o Senhor chama a atenção acerca da vigilância, mas sobretudo da preparação da igreja para o encontro com o seu noivo. E aqui, meus queridos, ele fala acerca dos talentos, do verso 14 ao 30. E aqui, como foi dito, o Senhor, ele chegou e entregou na mão dos seus servos. Primeiramente, ele entregou 5 talentos a um dos seus servos. Depois entregou 2 ao outro. E por último, entregou 1 talento para o último servo. E quando nós olhamos, irmãos, para esta narrativa bíblica, meus amados irmãos, todos nós, Igreja do Deus Vivo, fomos dotados por Deus com talentos, com capacidades, com habilidades que devem ser, que podem ser usados para o reino de Deus. Aleluia. Meus queridos, o Senhor, ele não chamou os capacitados, mas ele capacita os seus escolhidos. Porque o mesmo Deus que chama é o Deus que capacita a igreja. Então o Senhor, mais uma vez, ele está mostrando através dessas dádivas que ele entregou nas tuas mãos e nas minhas mãos, assim como ele entregou nas mãos de muitos dos homens aqui das Escrituras, muitos homens e mulheres que foram usados por Deus, pelo Senhor, com talentos aqui na terra. Um exemplo disso, quando nós olhamos, irmãos, desde o princípio, quando ele começou a usar a vida do pai da fé, Abraão, ali diante daquelas pessoas, Abraão foi conhecido, queridos, porque Abraão, além de ser o pai da fé, o pai de multidões, Abraão tinha muitos talentos e habilidades, do qual o Senhor Deus usava-o para a glória dele. Assim também nós olhamos a construção do tabernáculo, por exemplo. Aquelas habilidades manuais foram concedidas por quem, irmãos? Foi pelo próprio Deus. O Deus que indicou como eles deveriam fazer. Assim como também no templo de Salomão, cada habilidade manual que foi entregue nas mãos daqueles homens foram concedidos porque o Senhor Deus usava-os através dos seus talentos. Quando nós olhamos também para aquele que é conhecido nas Escrituras como homem segundo o coração de Deus, o rei Davi. O rei Davi não foi somente um homem habilidoso, mas era um homem também talentoso. Ele foi usado dos 150 salmos na Escritura, ele foi usado em 73 deles para compor a todos aqueles hinos.